A paz do Senhor Jesus, meus queridos, que bênção por estarmos aqui mais uma vez reunidos aqui nessa escola de líderes, caminhando ainda, né, nessa pessoa tão importante que se chama Abrão, e hoje o nome dele será trocado de vez, irmão. É uma coisa curiosa, né? No Antigo Testamento, os nomes tinham um significado e uma importância muito grande para a vida das pessoas. Como algumas tribos de indígenas também são assim, algumas tribos pelo mundo afora também tratam o nome de uma forma muito simbólica, expressiva. Então, nesse momento que a gente está em Gênesis de capítulo 17, nós vamos estudar o capítulo 17 de Gênesis, irmão, é um capítulo extremamente importante. Ele trata de coisas inacreditáveis, e uma delas agora é justamente a mudança de nome. No Novo Testamento, você vê uma coisa muito interessante no Evangelho de João, capítulo 3, Jesus batendo um papo com Nicodemos, e ele fala que é necessário, para ser salvo, nascer de novo. É necessário um novo nascimento. E Nicodemos, sem entender muito bem aquilo, perguntou: mas pode um homem velho voltar para o ventre da sua mãe? E Jesus: não, Nicodemos, com certeza não. Esse novo nascimento é através da água e do Espírito. De uma forma, trocando miúdos, em uma forma de simplificar, Jesus está falando de uma nova identidade. Ele está falando de uma nova forma de vida, realmente um DNA espiritual diferente, algo de uma mudança completa. A Bíblia trata isso como metanoia, uma mudança de mente. Entendeu? Então é muito importante. Isso não surgiu somente no Novo Testamento. Isso já é vamos botar assim, uma afirmação do Antigo. Abrão, que tinha esse nome antes desse encontro, no capítulo 17 de Gênesis, esse nome significa pai elevado, vamos botar assim no hebraico. Quando o Deus pegou uma letra chamada Re, essa letra do hebraico faz o tetagrama de Deus, é uma das letras, ela se repete 2 vezes no tetagrama, e Re-Vav-Re. Então o que acontece? Yud Re-Vav-Re. Então ele pega esse Re, ou Rei, eu não sou muito bom no hebraico, pelo menos no período que eu gravei esse vídeo, ele pegou essa letra e botou no nome de Abrão. E fez um trocadilho muito interessante. Eu não vou entrar aqui em detalhes, porque teríamos que estar explicando muito no hebraico, e como eu acabei de afirmar, além de não ser a minha praia, você vai encontrar outros vídeos no YouTube que explicam isso melhor. Então o que acontece? Se tornou um trocadilho, como a palavra ação, botou um N e vira nação, mais ou menos assim. Então esse Re no meio dessa palavra de Abraão se tornou, em português não vai ter nenhum significado, mas no hebraico passou a ter um significado muito abrangente, e ele passou a ser chamado pai de nações, por causa dessa palavra, dessa letra que foi agregada, essa letra do nome de Deus que foi agregado ao nome de Abrão. E ele passou a ser Abraham, ou em português Abrão. Então, a partir de agora, Deus está fazendo uma aliança com Abraão de forma direta, que implica inclusive na mudança do nome dele. Deus pega o nome dele e entrega a Abraão. Ele passa a ser exatamente como é feito no casamento. O nome de um cônjuge passa para o outro. E provavelmente, não tenho certeza, mas provavelmente essa cultura surgiu através disso. Então o nome de Deus passou a ser inserido no nome de Abraão, porque Abraão agora tinha uma aliança com Deus. Abraão agora tinha uma aliança profunda com Deus. E a partir de agora, isso faria toda a diferença na vida de Abraão, ao ponto de mudar o nome dele, e mudando o nome para um significado que nós estudamos no capítulo passado, no vídeo passado, que transformou ele em pai de multidões, irmãos, pai de nações. 2/3 do planeta tem Abraão como pai. Isso é algo extraordinário. Essa profecia se cumpriu. Quando a gente tem uma profecia com Deus, ele se cumpre na nossa vida. E também aconteceu na vida de Sarai. Tirou esse Yud, botou simplesmente esse rei também. E a partir de agora, essa aliança se estendeu para Sara também.
E Sara, que já uma idosa, sem condições de ter filho, sem condições de nada, ela passa a fazer parte dessa promessa. E é gerado neles um filho chamado Isaque, que seria o filho da promessa. E isso é muito incrível. Nosso Deus é um Deus de aliança. O nosso Deus é um Deus que trata com a gente de uma forma direta. Se você pegar o Antigo Testamento, o tempo inteiro, quando o povo de Israel seguia aliança com Deus, tanto é que é pedido em Josué, em Salmos, para que nós meditemos na lei do Senhor, para que eles meditassem na lei do Senhor dia e noite, porque o cumprimento dela era o cumprimento de uma aliança que o povo de Israel tinha com Deus. Então, a partir desse momento que o povo cumpria a aliança dele, a parte dele da aliança, Deus também cumpria dele. Você vê que o cativeiro babilônico aconteceu porque o povo de Israel ficou 490 anos sem deixar a terra descansar a cada 7 anos. Como funcionava isso? A cada 7 anos, o povo não podia arar a terra, mexer com a terra, deixar a terra por si só. No 8º ano, que era o primeiro ano posterior ao 7º ano de descanso, um ano sabático para a terra, o povo podia, e o povo ficou 490 anos sem fazer esse descanso sabático da terra. O que aconteceu? Deus deixou os 70 anos de cativeiro. Os 70 anos de cativeiro babilônico não surgiram aleatoriamente, surgiram pela falta de uma aliança, através da quebra da aliança com Deus. E se você pegar o livro de Oséias, o livro de Jeremias, o livro de Isaías, trata isso com muita força, o quanto o povo estava completamente desobediente às leis. A aliança que Deus, muito mais do que as leis, né? A aliança que Deus tinha com aquele povo. Então, a partir daquele momento, Deus cria uma aliança. Ele falou, se você cumprir a sua parte, eu vou cumprir a minha. E fazia parte dessa aliança também algo incrível, chamado circuncisão. A circuncisão era algo visível, era algo que o homem fazia, porque ele representava a família naquela época, ele fazia uma operação que nós chamamos hoje, muito parecida com a operação que nós chamamos hoje de fimose. Então o homem, quando ele fazia essa cirurgia, ele declarava de uma forma física e espiritual que ele estava aliançado com Deus. E isso era algo tão sério para Deus que não podia morar ninguém em Israel que não tivesse essa aliança. Não podia fazer parte do povo de Israel que não fizesse parte com essa aliança. E a circuncisão era algo obrigatório. Para quem tem aliança com Deus, essa aliança tinha que ser visível. Se alguém viesse se tornar parte do povo de Israel, tinha que circuncidar. Se naquela época, como tinha escravidão, né, que não tem nada a ver com a escravidão que foi feita há pouco tempo com a África, cada país tinha um método de escravidão muito diferente naquela época. Em breve eu vou estar falando sobre isso, mas também se encontra muito material importante na internet, mas na Escola de Líderes nós trataremos em breve esse assunto tão importante sobre escravidão, sobre como a mulher era tratada naquela época. Em breve vai ter um vídeo sobre isso. Mas vamos nos ater aqui nesse momento. Então, se alguém viesse, comprasse um escravo ou casasse com alguém de fora, essa pessoa era obrigada a circuncidar-se. E isso era algo muito profundo para o povo de Israel. Hoje, a maioria dos teólogos, eu também me incluo nisso, a gente acredita que o batismo tomou o lugar da circuncisão. Hoje nós temos que nos batizar, é algo público, é algo que nós dizemos para Deus, para as pessoas que nós cremos no Senhor Jesus. O que, aliás, todo esse capítulo 17 tem a ver com o nosso cristianismo de hoje. Meu irmão, quando você se converte, você já não é mais a mesma pessoa. Não há mais essa possibilidade. Se não houve mudança na sua vida, se não houve um estado de pensamento diferente, se não há uma mudança de comportamento, se não há uma mudança de pensamento, de ideologia, se não há uma renúncia do seu ser e a mente de Cristo passando a viver dentro de você, é porque você ainda não se converteu verdadeiramente. Ser cristão é uma mudança como aconteceu na vida de Abraão. Abraão virou Abraão, e é exatamente o que aconteceu comigo. O meu nome é Bruno, eu não virei Bruno, continuo sendo Bruno, mas dentro de mim tudo mudou, dentro da minha mente tudo mudou, dentro do reino espiritual houve uma mudança gigantesca. O inimigo, você não pode ver, se você olhar para a minha face agora você não pode ver, mas o inimigo das nossas almas, os demônios das trevas, quando ele olha para a minha face, eles enxergam a aliança que eu tenho com Deus, ele vê sobre mim o sangue do Cordeiro Jesus.
E isso é algo extraordinário, isso é algo extraordinário na minha vida, isso é algo extraordinário na sua vida, irmão. Entenda o impacto que significou ou significará a sua conversão. Caso você ainda não seja uma pessoa convertida, entenda que ser cristão é muito, muito mais que frequentar uma igreja, é muito, muito mais que fazer parte de um ministério, cantar, pregar, abrir uma porta, ajudar a varrer, pregar, anunciar o evangelho, ser um estudioso, é muito, muito mais que isso. É uma mudança em todos os sentidos, de todas as moléculas de nosso ser, de toda a área espiritual da nossa vida. Isso é muito importante você compreender, que a aliança com Deus ela é perfeita. E nesse capítulo 17, Deus é muito claro com Abraão: se você permanecer na minha aliança, eu permanecerei contigo, e o seu filho também terá uma aliança com ele, os seus netos também, ao ponto de que na sua família haverão reis, como nós falamos aqui no vídeo passado. Quando a gente cumpre a nossa parte do propósito, quando a gente cumpre a nossa parte da aliança, Deus cumpre a parte dele também, meu irmão. Então que você entenda a importância gigantesca do que nós estamos falando aqui, do que significa ser convertido, do que significa ter o nome de Deus dentro de nós. O que significa ter o nome de Deus? Nós mudamos o nosso nome? Não, irmão. Mas nós passamos a ter uma porção de Deus dentro de nós de uma forma fixa. Mas o que seria isso, pastor? Também nós vamos tratar melhor sobre esse assunto de forma mais detalhada, mas eu vou te dizer o que você passou a ter antes da sua conversão, o que você não tinha antes da conversão e tem hoje. Você tem o Espírito Santo de Deus morando dentro de você, porque a partir da sua conversão, você se tornou templo do Espírito Santo. Essa é a porção dele. Deus tirou algo dele e entregou a nós de forma fixa, de forma poderosa, de forma extraordinária, irmão. Ser convertido significa ser morada do Espírito Santo de Deus. É lindo demais, irmão. Não tem como não se emocionar compreendendo isso. Essa escola de líderes tem essa finalidade de fazer você entender as Escrituras e praticá-la para dentro de você. É fundamental você compreender, entender e aplicar tudo que você está vivendo aqui. É uma oportunidade ímpar de você entender o objetivo de Deus na sua vida. E então que você nesse momento venha ler novamente o capítulo 17 de Gênesis com muita calma, com muito carinho, com muita precisão, entendendo cada versículo, trazendo para a sua vida. Você é o Abraão de hoje, nós somos o Abraão de hoje, nós carregamos Deus, nós temos uma missão, nós temos que levar um legado, nós fazemos parte de um reino, nós fazemos parte de uma nação que faz parte ainda dessa aliança que a Bíblia diz que em ti, Abraão, seriam benditos todas as famílias da terra. Então que nós possamos viver isso da forma mais incrível e poderosa. Que Deus te abençoe poderosamente nesse dia, que você possa viver a plenitude do que você está aprendendo aqui nesse dia tão glorioso que se chama hoje, que o Senhor fez para mim, fez para você, para que nós venhamos nos regozijar nele. É isso que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, irmãos.